que é João Ferreira de Almeida, talvez seja diferente de alguns dos irmãos. Gênesis 7, eu vou ler só um trecho e depois eu vou passar do que Deus colocou no meu coração nessa noite. Amém? Que diz assim: Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós sabemos que o homem passou por fases desde o Éden. A fase da inocência passou, veio a fase da consciência, que é essa fase aqui, quando o homem perde a inocência e parte para a fase da consciência, ele passa a entender o que é certo e o que é errado. E depois vem o governo humano, vem aquela parte que nós já sabemos, já das gerações. Mas nesse momento aqui eu gostaria de falar, o homem já tendo consciência e já sabendo quem era Deus, ele acabou deixando de lado aquilo que Deus determinou que foi o melhor para ele. E na palavra de hoje, eu vou destacar 3 coisas importantes do que eu acabei de ler aqui: a arca, a família e também a igreja. O inimigo das nossas almas, ele faz tudo para você não atentar para a parte da igreja. Você pode pensar na arca, que foi muito bom, né? Que Deus salvou Noé e sua família. Você pode pensar que a família foi abençoada, mas está embutido aqui nesse texto que eu acabei de ler também a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o dilúvio, depois de 150 dias, o que aconteceu? As águas minguaram, tudo bem. Noé recebeu uma informação maravilhosa. Uma pomba veio com uma folha de oliveira e deu um sinal de que a vida ainda estava acontecendo ali naquele local. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela folha de oliveira significava que, e para nós hoje, que independente do tempo que nós ficamos sufocados, independente do tempo que nós ficamos pressionados, independente do tempo que eu estou em dúvida, a vida ainda, Deus ainda olha para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Dê um aplauso nessa noite para o Senhor. Foi um sinal. E a arca, irmãos, não pense que foi fácil para Noé, não. Porque a Bíblia vai dizer que ninguém atentou para Noé. Cada martelada que ele dava, cada madeira que ele cortava, cada gesto dele, cada situação que acontecia ali, todos riam, todos debochavam. E não é assim às vezes na nossa vida, irmãos. Eu saio de casa domingo, terça, quando preciso para vir à igreja, e tem muitos que olham e falam assim: já vai o crente de novo. A arca está sendo construída, irmãos. E Deus nessa noite trouxe vocês aqui mais uma vez. Quem veio até pela primeira vez é que Deus está falando: a arca está sendo construída. E essa arca, ela é a arca que Deus preparou. E o que significa essa arca? Significa aqueles que vão ser salvos. Jesus está voltando. Muito se ouve falar, Jesus está voltando. Naquele tempo também já começou Deus a falar: meu filho já está próximo, meu filho já está às portas. Mas chegou um dia que a porta da arca se fechou, pastora Luz, por dentro, para ninguém mais abrir. Porque Deus não fecha por fora, Deus fecha por dentro. Porque só Ele depois, pastor Leandro, vai poder abrir essa arca. Louvado seja o nome do Senhor. E primeiro, Noé soltou um corvo
o corvo voltou. Depois Noé soltou uma pomba. E por que essa diferença? Por que primeiro o corvo? Porque tinha muita sujeira, ainda tinha muita mortandade. Então o corvo teve um momento que ele não voltou mais, porque o corvo é para fazer a limpeza, é para tirar a sujeira. Mas nós não, nós estamos aqui como uma pomba, para nós recebermos aquilo que dá resistência à nossa vida. O que significa a oliveira? É resistência. Imagina 150 dias debaixo da água, passando por todo aquele acúmulo de água. Depois de 150 dias ainda ter vida, Raquel? É possível isso? Só Deus pode fazer isso. E é nessa noite, essa folha de oliveira é que nos sustenta para nós estarmos aqui. E Noé, interessante que Noé, a Bíblia vai dizer que ele era temente e andava com Deus. Olha só, andar com Deus não é pouca coisa não, irmãos. Aí ficam pensando assim, eu fico pensando talvez, por que Noé construiu a arca sem ver nada? Como Abraão falou para ir uma terra que ele iria e não tinha nada, direção nenhuma. Noé, ele sabia, porque ele andou com Deus. E porque ele andou com Deus, ele teve experiências com Deus. O fato de nós estarmos hoje aqui significa que nós estamos adquirindo experiência com Deus. Porque vai chegar uma hora que nós vamos precisar só dele, porque não vai ter dinheiro, não vai ter carro, não vai ter saúde, não vai ter nada que vai te ajudar. Vai ser só você e Deus. E nós temos que ficar ligados, irmão, porque eu ouvi uma vez um pastor pregar sobre os desigrejados, e ele tinha uma igreja próspera, não dava nem para entrar direito naquela igreja. Do nada aconteceu algo com ele e a igreja perderam-se todos os membros, o ministério dele se perdeu, porque ele mesmo pregou sobre desigrejado, e um tempo depois ficou desigrejado. O que nós aprendemos com isso? Não podemos falar aquilo que nós não podemos praticar. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa importante também para nós aprendermos nessa noite: ele teve experiência com Deus. Mas ter experiência com Deus, irmãos, só não adianta. Deus não quer isso. Deus, ele quer nos dar uma informação. E qual a informação que ele quer dar? Construa a arca. E a informação, para quê? Veio o dilúvio, louvado seja o nome do Senhor. Se eu não me preparar, veio o dilúvio. E outra coisa, não adianta nada eu ter também com Deus experiência, informação, se eu não tiver instrução para fazer o que Ele está me pedindo. Louvado seja o nome do Senhor. É igual a obra que está sendo feita aqui ao lado. Tem o material, tem tudo certinho, tem a mão de obra, mas se não tiver a pessoa capacitada para fazer, vai se perder o material todo, e a obra pode até sair, mas não vai ser 100%. Aí Deus, para fechar com Noé, além da experiência, da informação, da instrução, Deus dá para ele capacitação para fazer a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Dê mais um aplauso para o Senhor. Eu falei da arca, falei da família e falei da igreja. Eu comecei falando da arca, que é importantíssimo. Agora eu vou falar da família, porque dentro daquela arca, pastor, estava embutido tudo isso, estava embutida a família também. Porque vocês podem notar que Deus separou quem? A família de Noé para um recomeço. Deus separou vocês nessa noite para vir aqui para um recomeço. Eu não sei o que está acontecendo na vida de cada um. Tem pessoas aqui que já estão há bastante tempo, mas nunca é tarde para ter um recomeço de algo que está nos impedindo de caminhar. Então essa noite é noite de recomeço. E como é que eu faço um recomeço? Se na minha família não está nada bem, o que acontece?
eu tenho que ver aonde é que está o erro, porque a família, ela precisa de algumas coisas que são importantíssimas. Primeiro, o respeito. Nós estamos vendo aí na televisão, nos noticiários, o tempo todo, sobre feminicídio, né? São valores que foram perdidos, louvado seja o nome do Senhor, porque está se perdendo a admiração que o homem teve pela mulher quando conheceu, que a mulher teve com o homem quando conheceu. O jovem, quando encontra uma jovem, ele tem aquela admiração inicial, mas isso não é suficiente, irmãos. Tem que ter o respeito. Ah, você quer namorar com lá na rua? Não, vai lá em casa conhecer meus pais? Respeito. Ah, tá bom. É qualquer hora, de qualquer jeito? Não. Só quando eles estiverem em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Respeito, admiração. E outra coisa, a credibilidade. Para quê eu encontro alguém? Para que eu estou namorando? Qual o meu objetivo? Será que os pais, a parentela vai sentir firmeza? Louvado seja o nome do Senhor. Aí depois disso tudo junto, esse pacote, aí que vem o amor. Mas pastor, o amor não é em primeiro lugar, nós temos que amar? Não, tem que ter cuidado. Por quê? O amor, ele vem depois de certas circunstâncias acontecerem. Por quê? Eu posso passar em frente a uma agência de automóveis, ver um carro do ano, um carro bonito, um carro que tem toda a qualidade, né? Eu já pesquisei. Aí quando eu vou pegar aquele carro, eu compro, o que acontece? Ele começa a dar defeito. Eu vou ter amor? É material, mas fazendo uma analogia, eu vou ter amor? Não, porque vai me dar problema. Mas é novo? É bonito? É, mas vai me dar problema, porque tem um passo a passo que eu preciso seguir. Eu admirei, eu respeitei, tem credibilidade, mas aquilo ali, o resultado vai ser consequência daquilo que eu fizer. Eu posso até estragar algo, eu posso comprar uma geladeira nova, colocar em casa e usar de maneira errada. Eu posso comprar um carro e usar de maneira errada. Eu vou estragar, mas se eu seguir o passo a passo, a chance de dar certo vai ser muito grande, pastora. Louvado seja o nome do Senhor. Então a nossa família é fundamental nós seguirmos esse passo a passo, porque Deus que separou a arca, preparou Noé, a família Deus preparou para colocar com Noé, e a igreja também aparece embutida aqui nessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas águas, os abismos se abriram, muito tempo, muita dúvida, tudo isso no coração de Noé, mas ele ficou firme ali, ele não desistiu. E quando as águas baixaram, recomeço, na minha vida e na sua vida é recomeço. Você pode estar saturado com problema, mas pare para pensar, siga a palavra de Deus, leia essa palavra. É difícil, eu como pastor, eu tenho que estar ligado e colocar na minha agenda diária um momento para meditar na palavra do Senhor. Não é ler por ler, é meditar nela. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai começar a dar um grande passo para a tua vitória. Não é da noite para o dia, porque a arca não se sabe exatamente quanto tempo. Porém, independente do tempo que demore, na hora que chegar a tua vitória, você vai estar preparado para lidar com aquilo que Deus vai colocar na tua mão. E Deus não quer colocar pouca coisa, não. Isso aqui não é jargão de pregador, não, porque na minha vida teve esse passo a passo. Até eu chegar aqui hoje, teve um passo a passo, porque há mais de 50 anos, 52 anos, na Central do Brasil, esperando um ônibus para vir para Campo Grande. Um rapaz chegou perto de mim e falou, já falei isso aqui. Ele falou assim, olhou para mim, eu fiquei até meio desconfiado. Ele falou assim, você é cristão? Eu falei assim, não. Ele, mas parece. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que eu estou contando isso aqui? Eu nunca mais esqueci, irmão, aquela palavra daquele moço. Ele chegou perto de mim sem me conhecer, sem saber minha reação, e falou essa palavra. Como Jonas chegou lá em Nínive, né? Só falou pouca coisa. Arrependei-vos, arrependei-vos. Louvado seja o nome do Senhor.
E agora, irmãos, o que é fundamental, depois de falar da arca e da família, vou falar da igreja. A igreja é composta por 5 ministérios: apóstolos, pastores, profetas, mestres e evangelistas. 5 ministérios. Vocês acham, tá lá isso aqui está lá em Éfesos 4:11, se não me engano, que o apóstolo Paulo colocou essa maravilha para a gente? Por que tem esses 5 ministérios? Para que a igreja não acabe, para que a igreja possa continuar na face da terra. Então esses 5 ministérios são muito importantes. É a responsabilidade dos pastores, dos profetas, é a responsabilidade daqueles que estão dirigindo a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite eu quero falar uma coisa para os irmãos: independente do que esteja acontecendo, creia, porque se Deus levantou esses homens aqui e essas mulheres também, é para que a palavra de Deus, essa arca, ela continue flutuando, que essa arca, ela continue sendo lembrada, tanto hoje para todo sempre, como sendo a arca da proteção, a arca que vai nos levar para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem os apóstolos. Os apóstolos são aqueles que são plantadores de igreja. Irmão, vocês acham que é fácil ser um apóstolo? Pastor Leandro, é fácil ser plantador de igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Profeta, é fácil, Rafael, você receber de Deus e passar? Às vezes não dá você fica meio travado, né? Não consegue falar. É fácil? Pastor, é fácil também? Porque os pastores apacentar as ovelhas. E ser mestre? Mestre, então, é aquele que tem que estudar a doutrina para ensinar, né, pastor? Para ensinar. E evangelista? Deus deu um dom para cada um. É de você estar na padaria, alguém puxa um assunto com você, você não vai ser um crente chato e mudar de assunto e criticar, não. Você vai esperar uma oportunidade e você vai falar da palavra de Deus para aquela pessoa. Você vai esperar uma oportunidade e vai falar assim: estou te convidando hoje para você ir lá na minha igreja. E hoje está difícil, irmãos. Quantas vezes nós convidamos as pessoas? É Noé falando assim: eu estou aqui construindo a arca, porque vai vir um dilúvio. E você tem que ser um Noé, tanto na tua casa, no teu trabalho, independente do local que você esteja. Fale da palavra de Deus. Ele chamou cada um de uma forma, e você precisa estar ligado, para que no dia que vier o dilúvio, você está preparado. Louvado seja o nome do Senhor. E você está preparada. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite, que essa folha de oliveira seja aquele sinal na tua vida, para que você possa continuar caminhando. Caminhar é até fácil, mas tem dias que nem caminhar nós conseguimos. Essa folha de oliveira significa resistência. E depois de tanto tempo você correndo atrás de alguma coisa, depois de tanto tempo você desejando se libertar de alguma coisa, depois de tanto tempo você está batendo de porta em porta, sem saber para onde ir, Deus ainda está falando nessa noite: eu estou te dando resistência, para que você possa ser o início de uma caminhada vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade nessa noite, e que o Senhor possa continuar sendo fiel com cada um de vocês. Amém? Glória a Deus.